Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre rastreabilidade de produtos, rastreabilidade de carne, de leite, de bovinos, rastreabilidade de animais. Para você que tem interesse neste assunto, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para falar com a gente sobre rastreabilidade, nós trouxemos hoje aqui Marcos Moreno. Ele que é formado em gestão financeira e tem mais de 20 anos de experiência com software e gestão. Marcos, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Muito obrigado pelo convite. Estou bem contente de poder contribuir com o programa. Muito bem, Marcos, para que a gente dê início à nossa conversa aqui, é de praxe que a gente traga um pouco da tua história, da tua experiência, da tua vivência. Eu gostaria que tu contasse para a gente como é que foi esse teu contato com rastreabilidade, né, com essas tecnologias que dão informação para a gente, né, de onde um produto é proveniente. Como é que isso está ligado à tua experiência, à tua história de vida? Eu, até um pouquinho antes da rastreabilidade, né, eu sou de São Paulo, e aí eu tinha um sonho de morar aqui em Santa Catarina. E quando eu vim para cá, eu não vim querendo empreender, então eu estava procurando algo para fazer, uma empresa, tudo. E nesse mundo de startup tem um jargão que o pessoal fala, você procura uma dor a ser resolvida, né? E lá em São Paulo, ali na época, desde aquela época, ficaria melhor, a preocupação é muito grande em saber a origem dos alimentos. E numa viagem dessas de São Paulo para cá, eu comprei carne aqui e eu olhei, mas o que é isso, né? Que carne saborosa é essa? Da onde vem esse negócio? E aí começaram a me contar a história. Essa carne estava num sítio tal, foi só criado a pasto, um animal não sei das quantas, contou toda a história da carne, mas algo informal, né? Eu falei, nossa, isso aí não chega, essa informação não chega lá em São Paulo, né? E realmente a carne era diferenciada. Voltando para São Paulo, eu fui no açougue assim, eu olhei para aquela carne e falei, não, isso aqui, o que é isso? De onde veio? Tá congelado desde quando, né? Que carne é essa, né? E aí nesse meio tempo eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Daí vim para cá. Aí eu fui atrás, né? Eu falei, poxa, eu podia botar um QR Code. Com esse QR Code eu leio no ponto de venda onde veio, eu trago essa informação dessa carne, né? Falei, pô, super simples, né? Aí eu fui atrás. Não é simples assim, né? O pessoal às vezes simplifica essa... De onde veio a carne? Ela brotou aqui dentro dessa geladeira, né? E aí você vai atrás, você vê a quantidade de pessoas envolvidas para produzir uma vaca, a quantidade de empresas, de pessoas que estão atrás disso. Toda a história de família, produtor rural, de gente interligando, né? Até isso aí chegar no consumidor, né? E não é simples essa cadeia. Só que, como eu falei, na minha cabeça ali, vindo do meio da cidade, era simples. Era um QR Code, uma vaca e chegou tudo, né? E aí eu fui aprendendo, fui fazendo esse negócio, fui juntando cada uma das peças, fui amarrando uma na outra, daí conversa com fiscal da Cidasc, por exemplo. Eu tenho essas e essas e essas necessidades do produtor rural. Conversa com o produtor rural. Isso aqui para mim é interessante. Poxa, além dos dados dos animais, da foto do animal, o controle de peso, vacina, se ele foi tratado, se ele não... E eu fui criando um sistema. Eu realmente, quando eu comecei, eu não tinha noção do tamanho dessa cadeia produtiva, né? E aí acabei mapeando a cadeia inteira. Então, hoje o sistema ele controla desde um tubo de ensaio de uma inseminação artificial até a mesa do consumidor. Então, a gente consegue
para carne, né? Mas tu fez isso em decorrência de uma experiência com software que tu já tinha, de desenvolvimento de software e gestão. De onde veio essa experiência em software e em gestão até que tu desenvolvesse, né, primeiro na tua cabeça e depois mapeasse essa cadeia, né, da produção da carne, por exemplo? Quando que começou essa tua experiência em desenvolvimento de software e gestão? Eu trabalho com sistema desde sempre, assim. Vamos pegar assim mais forte ali essa parte de gestão, governança, controle. Eu trabalhava em banco, então isso é muito forte. Você tem muita lei de segurança da informação, isso sempre tem. Então isso veio junto com a bagagem, né? Então de ter essa governança, de ter essa guarda da informação, garantir que aquilo que está acontecendo é verdade, veio desse 20 anos de banco, né? Então você é o tempo todo treinado e cobrado para isso, né? Para você muda o produto, mas é controle, né? É controle, né? É gestão, é informação, é alimentação de planilha, de certa forma, né? Isso tudo está envolvido com o desenvolvimento de software. E traz isso dali, né? E as dificuldades que tem no campo, que você não tem numa cidade grande, vamos dizer assim, né? O primeiro teste que eu fiz do sistema, eu falei, vou testar. Eu peguei o celular, saí andando, dei 2 passos lá dentro da propriedade, cadê o sinal? Aí, primeira coisa assim, eu falei, poxa, achei que o sistema estava super pronto lá, né? Naquele momento simplista, né? E já tropecei com falta de sinal. Então, aí onde vem a característica, hoje a maioria dos sistemas já tem isso, dele funcionar offline, quando ele acha uma internet, ele consegue mandar essa informação para a nuvem, para ela ser guardada no servidor, né? Ele atualiza. É aquela coisa, né, de tu fazer, desenvolver o teu projeto dentro do escritório e colocar o teu projeto a campo, né? E eu acho que outra coisa que talvez confunda um pouco, né, aqueles que estejam nos ouvindo, é a diferença entre rastreabilidade e rastreamento, né? O teu projeto está mais envolvido com rastreamento ou mais envolvido com rastreabilidade? Ele começou como rastreamento. Então, a gente ficou no Orion Park, quando a gente entrou, preencheu o edital para participar do Orion Park, né, no processo seletivo. A ideia principal ali, primeira, era rastreamento de animais. Então, a gente ia colocar um brinco no animal, um colar no animal. E esse colar, ele ia pegar algumas informações do animal, como temperatura, ele tinha um sensor de movimento, localização. E aí esse colar ia ficar junto do animal e ele ficar andando pela propriedade. Aí, e várias coisas, né? Até tinha uma parte que era para proteger até como objeto. Então, se você arrancasse o sensor do animal, ele já avisaria, já tinha toda uma solução quanto isso. Aí a gente esbarrou num negócio, ficou muito caro o projeto. Porque ia ter que encher de antena no meio do campo, porque não tem conectividade no campo, né? Para mapear cada área da propriedade, desenvolver um mapa para cada propriedade. Ficou inviável, assim, não fechava a conta para ninguém. Mas a continuação desse projeto de rastreamento era junto à rastreabilidade, porque eu queria saber de onde veio aquela carne, né? Mas aí eu comecei a guardar todas essas informações. Eu teria a informação de localização no animal, né, com o rastreamento, mas tudo que aconteceu com o animal, que é a rastreabilidade. A né? história do animal está mais envolvida com rastreabilidade. A localização do animal com rastreamento. O histórico, toda a história é rastreabilidade. Essa é a diferença. E o rastreamento, cadê o bicho, né? Onde ele está? Aí tu começou a partir do desenvolvimento que tu tinha feito para o rastreamento a desenvolver a rastreabilidade, que é a captação de informações. Gostaria que tu falasse para a gente, né, no que consiste esse projeto de rastreabilidade, tanto de animais quanto de produtos. Como é que é
o desenvolvimento, né? Como é que funciona a rastreabilidade? Ele é baseado no produtor rural. Então, o produtor rural, a ideia do sistema é ele lançar as informações dele do dia a dia mesmo. Eu fiz o manejo e lancei, o animal está pesando tanto, está fazendo... É para ser simples assim, né? O animal, quanto ele está pesando hoje? 300 quilos, ele lança. Quando nasceu o animal, isso aí já está cadastrado, né? Todas as informações cadastrais no sistema, ele só vai enriquecendo durante o ciclo de vida dele dentro da propriedade. Aí, num determinado momento, ele vai ser vendido para o abate, né? Ele vai ser vendido para a cooperativa para o abate. Então, toda a documentação do animal, como a GTA, que é a guia de transporte do animal, como a nota fiscal de transporte, isso tudo é adicionado a essa história do animal. Então, ele vai juntando tudo. Chegou lá no abate, no momento do abate, lançadas as informações do abate. Foi enriquecido mais ainda esse histórico do animal. E para onde ele vai ser vendido? Para qual que é o supermercado, o açougue, que está comercializando aquele animal. Então, nesse momento, a gente consegue devolver para o produtor o que aquele animal produziu, aquele produto da propriedade rural produziu, qual foi o ganho de peso, rendimento de carcaça, todas as informações relativas ao abate. E a gente consegue falar para o produtor rural para onde foi vendida a carne que ele produziu, né, em qual mercado. E a mesma coisa, o caminho contrário. A gente consegue colocar um QR Code lá no ponto de venda, porque a gente sabe qual carne que aquele ponto de venda recebeu, e a gente devolve para o produtor toda aquela história que a gente coletou durante o ciclo do animal, né? Então, de onde ele veio, qual foi a propriedade que ele veio, tudo. Daí a gente conta tudo isso no ponto de venda. No ponto de venda. E esse software, ele é alimentado por quem em relação às informações, por exemplo, que não estão disponíveis? Porque a gente tem no nosso estado aqui aquelas informações que estão disponíveis através da Cidasc, como tu falou, né? O nascimento, né? O número do brinco, né? Aquele animal faz parte de certa propriedade. Essas informações, né, são provenientes da Cidasc. E aquelas informações que são decorrentes do animal, por exemplo, tu falou de peso, né? Tu falou de vários momentos em que esse animal pode ser pesado e alimentadas essas informações. Como é que é alimentado isso no software em relação às informações que são provenientes do animal por conta do acompanhamento e com as informações que são provenientes da Cidasc? Como é que é a alimentação do software? Quem faz isso? Vamos supor que você seja um cliente novo ali, daqui de Santa Catarina. A gente fez uma integração, a Cidasc não conversa com ninguém assim. Mas ela gera os relatórios do sistema de controle que é obrigatório preencher. Um dos relatórios que ele tem é o inventário do animal. Então, você tem a tua propriedade, como você é obrigado a registrar todas essas informações lá, a gente lê esse inventário e carrega tudo dentro do sistema. Então, evita erro de digitação, dupla digitação, você é um 0, você digita um 8, alguma coisa assim parecida, né? Então, isso tudo a gente já elimina. Já vem com o sexo e data de nascimento do animal. O produtor gera esse inventário e entrega para vocês, e vocês alimentam o sistema. Isso. Aí, a partir dali, a gente começa a enriquecer esses dados originários da Cidasc. Aí, vamos supor que nasceu um bezerro lá dentro da propriedade. O sistema se informa que nasceu. Aí o sistema também te ajuda a, quando você for de volta lá na Cidasc, ele já põe uma lista. Olha, você tem que pegar o brinco para esse animal, e a mãe dele é essa. Tem que informar o número do brinco da mãe, e vocês já têm essa informação. Já tem informação. Então a gente já sabe que tem um animal esperando um brinco, né? Então a gente facilita o lado da Cidasc também, né? Porque, e como eu falei, isso tudo de conversa, né? Foi conversar com o fiscal da Cidasc e ele falando, não, isso aqui é uma loucura. O pessoal vem anotado num pedaço de pão, papel de pão lá, o número do brinco da mãe. Às vezes se perde na data. Eu achei que era tal data, mas agora não lembro mais, e vocês têm essa informação. A vaca perdeu o brinco, acontece. Mas ele consegue identificar qual que é a vaca, e a gente consegue nesse relatório também, ele já sabe, o brinco 1, 2, 3, 4 perdeu, preciso de um novo. E aí foi começando, amarrando com a Cidasc, né?
Daí ele foi indo, e aí o produtor vai enriquecendo o resto, né? Daí é informação de manejo mesmo, né? Ah, eu mediquei o animal. Ah, ele medicou o animal e informou no sistema, ele não deixa vender. Vamos supor que tem a carne que tomou a vacina, não pode ir para o consumidor. Ivermectina com tantos dias, né? Ivermectina tantos por cento com tantos dias. Você vai ter que esperar o período de carência. Você não vai poder vender essa carne, nem consumir o leite num animal medicado, seja ele qual for, né? Ele tem vários medicamentos cadastrados lá no sistema, e essa carência faz parte do cadastro. Bacana. E o produtor vai alimentando vocês e vocês vão alimentando e pro produtor o fácil. sistema. O animal tal tomou uma vacina, ponto. Essa parte por trás o sistema faz, né? Então, a rastreabilidade, eu não tenho que fazer nada. Na hora que ele lê o QR Code na ponta, o sistema já amarrou tudo isso daí e colocou. As pessoas só vão enriquecendo e o final da história é o sistema que conta. Ele que agrupa. E como é que funciona na outra ponta? A partir do momento que o animal vai para o abatedor, por exemplo, dali para frente, em que ponto vocês inserem o QR Code e esse QR Code é inserido na embalagem? Como é que o consumidor consegue ter acesso a essa informação e como é que ela chega no consumidor? Eu tenho vários modelos, tá? Um deles é o principal ali. Tem um QR Code no ponto de venda. Então, eu sei dependendo do ponto de venda, eles compram a carcaça inteira e lá eles fazem a desossa. Então, a gente não tem mais controle a partir disso. Então, nesses lugares que recebem a carcaça, eu consigo falar, olha, essa carne que está aqui foram provenientes desses animais. Essa picanha de qualquer, não sei porque não foi... não foi feito, a desossa fugiu do controle, né? Assim, já não foi mapeado. Já não foi mapeado. Mas até a desossa... Até a desossa faz. Agora, isso não quer dizer que o sistema não esteja preparado. Vamos supor que a empresa que está fazendo o abate tem um entreposto e ele faz aquilo ali e ainda continua dentro da cadeia de controle, a gente consegue gerar um QR Code para colocar numa picanha e falar assim, essa picanha veio do sítio do Zezinho, que tal? Aí conta toda essa história tudo. E a gente consegue chegar no detalhe da peça mesmo. Você tinha me perguntado de produtos, a mesma coisa, uma coisa foi amarrando com a outra, né? Se for ver, o sistema todo é evolutivo, né? Aí tem o tal do queijo artesanal serrano. O queijo artesanal serrano, eu estava lendo a especificação dele e vi que uma característica do queijo artesanal serrano é que ele não pode receber leite que não seja da própria propriedade. Da propriedade rural, tem que ser só daqueles ali. Eu já tinha todo o controle do animal, eu já sabia tudo, então eu já sabia quem eram as vacas. Então a gente fez um controle de leite. A vaca tal, quantos litros de leite ela produziu. E aqueles litros de leite geraram o quê? Geraram 3 peças de queijo. Aí essas peças de queijo ganham um QR Code e a gente fala da onde veio o leite para produzir aquele queijo. É uma daquelas 3 vacas, tá ali, né? Porque uma vaca só não dá para fazer um queijo, né? Então mas é uma daquelas 3 que está dentro da propriedade, né? Tu foi começando a amarrar então as informações que tu tinha dos animais e agregando a essas informações a produção do queijo, né? Nesse caso. E aí tu consegue hoje, através de um QR Code, colocado na embalagem do queijo, saber de que vaca é proveniente o leite que gerou aquele queijo e essa vaca está em tal propriedade e os tipos de manejo que estão atrelados a esses animais. É isso? Exatamente. E cai a mesma coisa. Tirou aquele leite da vaca, ela foi medicada, não pode fornecer leite, né? Tudo isso daí as coisas foram se amarrando ali, né? Conforme o sistema foi evoluindo. Aí uma interessante, aí já fugindo até um pouquinho do sistema de controle. Mas os queijos artesanais, eles têm muita história por trás. São receitas de família, tem queijo, tem receita de mais de 100 anos, tem um monte de coisa. Então, além do QR Code, quando você lê o QR Code, é diferente de um produto que aparece uma listagem da carne que está sendo ali. Na hora que você lê o QR Code, ele vai para um site do produto.
Então, aí conta a história, aí conta, é um site com foto da propriedade, com a história daquele queijo. Com as pessoas que fazem parte da produção daquele queijo. Exato, com tudo ali. A história, o produtor conta, a gente ajuda, mas ele pode alterar a hora que quiser. Um site faz parte do aplicativo, ele edita o campo, coloca a monta do jeito que ele quiser. E as informações nutricionais também do queijo, né? Isso daí é a mesma coisa que tem no rótulo, mas fica melhor de ler, né? No celular, às vezes a letrinha é pequena, não sei o quê, então você tem a informação dali e, obviamente, a propriedade que ele veio, né? Então você tem... E, de novo, nessa linha de uma coisa vai puxando a outra, né? A gente está validando agora, ele fez de fazer a venda pelo próprio. Então você vai lá, compra o queijo, sabe toda a história e você encomenda o próximo queijo. Ou quer um queijo, você já encomenda. Ele tem uma maturação de 60 dias num queijo artesanal. Então pode ser que o produtor não tenha. Então a gente desenvolveu a parte de um controle de encomenda para o produtor. De reserva já, eu quero reservar um queijo porque demora esse tempo para maturar, então eu já quero garantir que quando esse queijo esteja maturado eu já quero ter a possibilidade de adquirir ele de volta. Porque se tiver no estoque é uma coisa, né? O que é o normal de uma venda, né? Mas você vai ver um produtor rural de produtos naturais mesmo, assim, ele vai fazer para você na hora, praticamente, ali. Eu fiz uma geleia, que seja uma geleia, ele vai fazer 2, 3 dias ali, né? Que sai do produtor. Ele não tem a geleia, né? A produtividade já é reduzida, né? Então vocês conseguem atuar também nessa parte. E aí a gente começou ali, esse que eu falei que a gente testou agora, de fazer o comércio, a venda, tudo. É um produtor de orgânicos e ele vende alface, cebolinha, essas coisas. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vai falar, esse alface estava lá na ponta e colocar. Só que a gente fez o caminho inverso agora. A gente começou pela venda e aí vai colocando todas as informações, né? Para saber o que foi plantado, se é realmente orgânico, sei lá, se aplicou algum medicamento, ele já deixou de ser, né? Então tem um monte de coisa, todo esse tratamento para garantir a origem também. Para alguns produtos, a rastreabilidade já está regulamentada, né? Para frutas, legumes, verduras, isso já está regulamentado. Você não pode vender num supermercado sem. E para esses outros produtos que a gente falou aqui, para carne, para o queijo, para o leite, já existe alguma regulamentação de rastreabilidade? Que eles sejam obrigados a ter rastreabilidade, esses não são. Carne, leite e derivados não são obrigados. Tem algumas empresas que fazem isso, mas você até vê alguns leites, algumas marcas que você lê um QR Code, mas é por iniciativa da empresa. Ela que quer mostrar, mas ela não é obrigada a fazer isso. Leite, queijo e carne. Assim, por enquanto, ainda não é. Mas é um movimento muito forte, esse de regulamentação de carne. Daqui a 2 anos, por exemplo, se tudo acontecer como foi prometido ali, você não consegue exportar nenhuma carne se ela não tiver rastreabilidade. Você já não consegue vender uma carne se você... Por que eles querem rastreabilidade? Lá na Europa, eles não querem consumir uma carne proveniente de um desmatamento da Amazônia, que eles, além de desmatar, tacaram fogo na Amazônia para produzir. Eles não querem essa carne, não vão comprar. E eu acho que é interessante, além de ter a rastreabilidade para cá, você conseguir mostrar que Santa Catarina está bem longe da Amazônia, né? E consegue, naturalmente, a carne está longe de uma área de desmatamento, de queimada, desse tipo de coisa, né? Então, agregaria valor, sem dúvida, nos produtos daqui. Isso traria, né, como tu falou, mais valor agregado, né? Traria mais transparência, porque eu acho que é o que as empresas, né, estão cada vez buscando mais, transparência. E, ao mesmo tempo, traz aquela obrigação, né, de produzir também um produto, né, que tenha essa preocupação, né, de não
não estar atrelado, por exemplo, a esse caso que a gente levantou, que são as queimadas. Para você que está nos acompanhando aqui nesse bate-papo com o Marcos Moreno, falando sobre rastreabilidade de produtos, rastreabilidade da carne, rastreabilidade do leite, do queijo e a rastreabilidade também de bovinos, no caso de associações de criadores de produtos de bovinos, né, com registro. A gente vai falar sobre isso. Mas eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações e nos acompanhe também através das nossas redes sociais. E Marcos, me veio à tona aqui essa questão de rastreabilidade para bovinos, no caso de bovinos registrados. Vocês fazem esse tipo de rastreabilidade? Como é que funciona, nesse caso, a rastreabilidade para aqueles que são associados, né, para aqueles que são produtores de bovinos com registro? Bom, nós temos um projeto bem legal com a ABCCL, que é a Associação dos Criadores do Crioulo Lagiano, né, do gado crioulo lagiano. E a gente, como a gente tem tudo isso dali amarrado, a gente fez a mesma coisa para os animais da propriedade. Então, a propriedade lança as informações dos seus animais, ele é cadastrado na associação, esse animal. A associação, a partir do momento que ela identifica que esse animal é um crioulo lagiano, que é puro, o próprio produtor rural perde acesso a algumas informações, ele não pode mudar mais, tipo, o número do brinco, identificação, essas coisas, ele congela isso dali, né? Ele, exatamente para esse controle ser só da associação. E toda essa cadeia acontece com confirmação. Nasceu um animal. Ele comunica à associação. A associação vai lá, manda um técnico, verifica se ele nasceu mesmo aquele animal e se realmente é filho daqueles animais de quem que estão falando, né? Tem todo o controle da associação. Então, o sistema, ele funciona como um guarda-chuva, assim, né? Tem a associação na ponta e um monte de propriedade embaixo. Então, ele vai fazendo todos esses controles e devolve isso para a associação. Então, no caso de uma associação de raça, ele controla tudo também. E tudo isso que eu já falei aqui está integrado. O produtor consegue, em cima de um animal registrado, ele não consegue mudar um brinco, mas consegue registrar peso, consegue fazer todas as informações de manejo. E eu acho que isso é extremamente importante no caso do crioulo lagiano, porque tu acaba tendo um mapeamento genealógico também, né? Sim. E como o rebanho bovino de crioulo lagiano é bastante restrito, né? Um número pequeno, né? Bastante reduzido de animais, tu acaba mapeando genealogicamente esses animais e talvez até evitando consanguinidade, né? Cruzamentos endogâmicos. Como é que tu vê a importância desse trabalho, né, na geração, por exemplo, da heterose desses animais, né, promovendo o cruzamento desses animais, evitando consanguinidade, por exemplo, que é um dos fatores extremamente importantes no caso do crioulo lagiano, já que o rebanho é bastante reduzido? Tem um trabalho por trás da própria associação, né? Então, eles têm um trabalho forte com a Embrapa, que foi controle de toda essa de genealogia, DNA, tem todo um estudo por trás para evitar esse tipo de coisa. E por isso que os animais são comunicados, quem cruzou com quem fez o quê, exatamente para esse controle continuar existindo, né? Então, ele é uma das atividades voltada da associação e ele usa o sistema como base para essas informações, né? Mas a ideia é reduzir tudo isso mesmo. A ideia é justamente essa, né? De promover, né, cruzamentos não endogâmicos, né? Para que se possa aumentar a base genética e, né, promover, talvez aí aumentar o número de animais, né, significativamente no caso da raça crioula lagiana. De certa forma, no trabalho de vocês, né, levando tudo isso em consideração, ele gera bastante transparência. Né? E transparência é uma coisa que está extremamente relacionada à governança, né? A gente vê muito hoje, né, se falar em ESG, né,
que traduzindo para o português é meio ambiente, social e governança. E na governança, né, tem muito da transparência. Como é que o trabalho de vocês está relacionado com ESG hoje, né? Em que ponta do ESG vocês atuam? Olha, a gente está, assim, forte mesmo, claramente, é o G, que é a parte da governança. Um exemplo, a gente está falando de animais registrados. Hoje, quando o sistema emite um certificado de propriedade do animal, né, que ele é puro, que ele está tudo ali, esse certificado ele é gerado eletronicamente, assinado digitalmente também, tem 2 assinaturas digitais no mesmo certificado, e que você pode validar aquilo ali. O que é uma assinatura digital? É uma garantia que aquele documento que você tem, um PDF, ele não vai ser alterado de jeito nenhum. Se alterar uma vírgula dentro daquele negócio, ele perde as assinaturas e ele torna-se um documento inválido, né? Então, e aí é nesse nível de garantia que a gente chegou no animal de raça, né? E esse é o forte do G, né? Da governança, do SG, e também aumenta a credibilidade da raça também, né? Tudo isso daí acaba agregando valor, né? Você vai comprar um animal com um histórico e aquilo ali é garantido, né? Então não tem... mesmo além do documento, todo o processo ali, ele é feito para ser controlado, para ser controlado, para ser checado. Tem o workflow que se chama, né? Não querendo, mas é um fluxo de trabalho, né? Então ele começa no produtor, que comunica, que volta. Então tudo isso aí é gravado histórico, é gravado tem senha, né? Todo o sistema tem um monte de log dentro lá para garantir as informações, né? Tudo isso é gerar transparência, é gerar credibilidade, é agregar valor, né, de certa forma, ao produto, né, seja ele, né, ao animal ou seja ele um produto derivado, né, um produto de origem animal, como o queijo, como o leite, como a carne. E o restante o S é um impacto social gigante, e isso fica por conta da propriedade rural, né? Ela gera emprego, moradia, gera um monte de coisa. E o E, principalmente, as que eu trabalho ali, eles são muito preocupados com o meio ambiente, então o impacto ambiental é pequeno. Então, eu acabo... o meu é um produto ESG mesmo, né? Porque automaticamente espanta. Eu já teve caso de cliente que falou para mim assim, eu não quero o teu sistema. Eu falei, mas por quê? Né? Aí você vai descobrir que tinha chuncho lá, tinha algum problema no negócio dele. Eu falei, tá, obrigado. Já sei onde não comprar, né? Mas assim... Mas por outro lado, tu acaba promovendo aquele cliente que quer trabalhar direito, né, que quer, né, levar em conta as questões ambientais, né, no caso, por exemplo, da reserva legal, das APPs, né, da área produtiva, que quer também expor o lado social da propriedade e, né, quer promover a governança, a transparência, né, que é através do sistema todo de rastreabilidade que vocês conseguem fornecer. Uhum. Então, esse produtor, né, vale a pena, né, ter com vocês, porque é justamente esse que está preocupado com essas questões e que quer agregar ainda mais valor ao seu produto. Como é que tu vê, Marcos, esse sistema e a rastreabilidade de forma geral, né, para o futuro? Tu acha que, como tu falou, a gente tem a rastreabilidade hoje, né, regulamentada em alguns produtos, né, de origem do agro. Como é que tu vê isso para os demais produtos daqui para frente? Tu acha que a rastreabilidade é o futuro da produção? Tu acha que o consumidor ele está buscando cada vez mais um produto com rastreabilidade? Ele quer saber essas informações? Como é que tu vê isso por parte do consumidor no quesito rastreabilidade? Olha, eu vejo esse interesse da origem do produto maior nos grandes centros.
Aqui, numa cidade menor, você tem uma rastreabilidade informal. Ah, de onde veio? Você sabe que veio do sítio do vizinho. Mas se você saiu daqui, você não sabe. Então, aí, e lá nos grandes centros, além de saber a história, eles também são curiosos de saber como é feito. Então, você vê que tem muitos aplicativos até, vou dar um exemplo de vinho. O pessoal lê o rótulo do vinho e ele vem com a história do vinho, que nada mais é do que a rastreabilidade. E isso é assunto para um jantar. A carne também, uma carne dessa dali é uma carne diferenciada. É uma carne diferenciada, você sabe que a empresa que está por trás é transparente, porque não adianta querer esconder, você tá mostrando lá. Eu já, como aí o meu boné de consumidor, independente de eu trabalhar com isso, eu vi que quem quer mostrar não tem nada a esconder. É simples assim, ele quer mostrar porque tá tudo por trás, tá bonitinho. Ele faz questão de mostrar. De mostrar porque, né, é aquilo ali que representa o produto dele, né? Exato. E é isso aí, não tem. Não tem resumindo, eu não tenho o que esconder mesmo, né? Então, isso aí tem que deitar rolar em cima disso. Já que você faz um produto de qualidade e pode mostrar, tem mais aqui divulgar mesmo, tem mais aqui mostrar. Você consegue até ter uma pegada já até de turismo. Chama o consumidor lá, vai até a tua propriedade. Tem várias propriedades rurais que já vivem até disso ali. Não só de vender o produto, mas de oferecer uma visita, né? Uma visita. Eu estava conversando até semana passada com o professor Thiago Meneghel, ali do IFES, que a gente estava comentando sobre as propriedades que aderiram àquela pegada do colha, né? Colha, consuma na propriedade. Então, além de vender o produto, as propriedades estão trazendo o consumidor para que ele verifique, né, in loco o produto que ele está que ele tá consumindo. Então, acho que essa pegada também tem muito a ver com rastreabilidade, tem muito a ver com o que o consumidor busca hoje, né? Que é justamente isso, é saber a origem do produto, é conhecer poder conhecer o produto in loco, né? Saber que aquele produto tem uma história, que o valor daquele produto vai muito além do que está sendo visto, né? Ele vai... o tal do turismo de experiência que eles falam, né? Ele é muito rico isso. Então você pega uma pessoa, não tem a menor ideia de onde veio o leite, né? Eu brinco que antes de eu mudar para cá, o leite vinha da caixinha, né? Então agora você tem a experiência de você ir lá tirar o leite da vaca, de tomar aquele leite, né? O Camargo que tem, que falam por aqui, que é muito comum. Aí você pega, vai colher uma maçã, aí você consumir aquilo ali, é outra coisa. Vai além da rastreabilidade, né? Você está vendo de onde está saindo e de onde que está acontecendo, né? Eu acho que é uma baita oportunidade para os produtores rurais de ter uma renda extra, de complementar a renda deles, né? A rastreabilidade aqui vem sendo uma ferramenta, né, para mostrar a história do produtor, né, além da história do produto, mas a história da família, a história daquela propriedade ali. Eu acho que isso, né, só agrega ainda mais valor. Para você que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui com o Marcos Moreno, falando sobre rastreabilidade de produtos, rastreabilidade de animais, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Marcos, chegando agora mais para a reta final desse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu colocasse para a gente as tuas considerações finais, né, os teus argumentos em relação à rastreabilidade, o que o produtor ganha com isso, o que a sociedade ganha com isso, o que o consumidor ganha com isso, como é que a rastreabilidade pode promover ainda mais transparência, segurança, né? E também agregar valor àqueles que produzem na propriedade rural. Olha, o produtor, eu acho que se ele, por bem ou por mal, ele vai ser obrigado a fazer isso. Acho que daqui a pouco, daqui a uns anos ali, ele não vai conseguir vender para ninguém se não tiver um produto com rastreabilidade. Até o produto de beira da estrada vão querer saber de onde veio aquilo ali, né? Então, que seria um produto mais informal.
E sim, ele se formalizar, ele ter tudo bonitinho, ele é mais tranquilo, ele vai poder dormir sossegado, né? Aí vem uma segunda parte que seriam as cooperativas. Eles vão ser obrigados a passar isso para frente, essa informação para frente, saber de onde veio, de onde colocar. Então, e daqui a pouco eles vão ser cobrados até para quem eles vendem, para que venha esse produto com informação. Então, é um caminho sem volta esse dali. E eu olhando, botando o boné de produtor, como daqui a pouco tudo vai ser obrigado a ter essa rastreabilidade, se na hora que for obrigado você deixar para ver isso, vai ter uma demanda muito grande de um monte de gente precisando disso, pode ser que tenha que ficar esperando para poder ser atendido, né? Então, e se você já puder, desde já está preparado para isso, já sabe que é um movimento sem volta, já sabe fazer, já começa a cuidar, já começa a controlar, já começa a criar o hábito de controlar, é hábito. E é o que acaba complicando um pouco, né? Porque você tem que ter uma mudança de hábito de anotar. É um alface, o que eu coloquei ali, o adubo orgânico, né? Eu fiz todo o negócio, tá tudo direitinho. O quanto eu gastei. É hábito. O restante, a segunda parte do sistema só vai ajudar nesse hábito. Mas tem que partir do hábito de anotar, né? Então, anotar e controlar. Isso tudo está atrelado à gestão, né? A forma como tu vê o teu negócio hoje. E eu acho que isso, né, partindo do consumidor, como o consumidor busca cada vez mais informação, né, ele está praticamente dizendo, eu compro o produto daqueles que me fornecem mais informação. Exato. Né? O consumidor acaba direcionando hoje o produtor rural, né, para que ele trabalhe em função daquilo que o consumidor está pedindo. Eu acho que aquele produtor que já percebeu isso, como tu falou, ele já vai estar um passo à frente, ele já vai conseguir colocar melhor o seu produto na prateleira, digamos assim. Uhum. Bem isso. Fruta, verdura e legume, esquece. Você não vende para o supermercado se não tiver. Então, esse daí já é o primeiro sinal que vem chumbo, digamos assim. E uma frase que eu vi até do Sebrae, eles nossa, o Sebrae tem um trabalho fantástico com o produtor rural. Do produtor rural entender que ele tem uma empresa. Ele tratar não como sei lá, ele tem uma empresa. E ele fornece, ele tem uma agroindústria, né? Independente do tamanho. E ele começar a entender que ele tem, tratar a propriedade dele como empresa. Esse é o primeiro. A empresa você tem que formalizar, você tem que ter a governança, né? Trabalhar com esse olhar, né? Eu acho que esse olhar vai fazer a diferença na produção, né? Vai fazer com que o produtor trate melhor o seu produto e fornecendo mais informação, ele vai ter o seu produto bem melhor colocado na prateleira e bem melhor visto pelo consumidor. Muito bem, Marcos, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui, agradecer essas informações que eu acho que são bastante significativas para aqueles que produzem hoje e que pretendem cada vez mais, né, transformar a sua produção numa produção mais profissional, né, como tu falou, tratar a sua produção, né, com uma visão empresarial. Eu acho que isso vem muito bem nesse momento. Eu acho que para o produtor que está nos ouvindo, né, para aqueles que estão nos acompanhando, né, essa percepção, né, do seu produto ser um produto com rastreabilidade, um produto que conta a história de produção, que conta a história da família. Eu acho que ter essa preocupação, ter essa visão é extremamente importante, né, tendo em vista para onde a gente está caminhando, para onde o consumidor está nos empurrando, digamos assim, né? Está dizendo, olha, eu quero que vocês caminhem por aí, porque é esse tipo de produto que eu vou querer e cada vez mais vou querer dessa forma. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer por tantas informações, tanto conhecimento, né, nessa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite também. Foi um prazer estar aqui, poder contribuir, poder colaborar com quem estiver ouvindo, com o programa também, né? Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Para você que nos acompanhou nesse bate-papo aqui sobre rastreabilidade, eu peço que você continue nos acompanhando, continue aqui com a gente. Este foi mais um bate-papo do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural.